do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez no Seminário na TV. E esse seminário nós estamos trabalhando, estamos refletindo, estamos rezando, sobretudo, sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a promessa do Pai. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, que veio em missão para permanecer conosco, que nos é dado como resultado da promessa, permanece conosco, e esse Espírito Santo que nos batiza, no qual nós somos batizados por Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre a realização da promessa, que é o batismo no Espírito Santo, o Pentecostes pessoal. E falava para vocês, semana passada, que essa experiência do Espírito tem uma consequência. Não uma consequência ruim, mas uma consequência boa, benévola para todos nós. O batismo no Espírito Santo não é o fim em si mesmo. O batismo no Espírito Santo nos introduz na vida no Espírito. Ou seja, nos faz viver de uma maneira diferente, a partir de um outro princípio, uma vida nova. É aquilo que Jesus Cristo falou para Nicodemos, em João no capítulo 3. É necessário nascer de novo. Nascer de novo. Como entrar no ventre da mãe para nascer de novo? Perguntou Nicodemos. E Jesus falou, é necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. Portanto, quando o Espírito Santo nos é dado, quando o Espírito Santo é percebido em nosso coração, inaugura em nossa vida um novo tempo de vida, um novo período de vida, uma nova maneira de viver. Essa nova maneira de viver é chamada de vida no Espírito, porque ela começa a ter como referência outros valores diferentes da vida natural, da vida que nós chamamos de vida na carne. Não na carne em relação ao pecado, mas a carne, a vida natural, que nos faz desejar as coisas que são naturais. O Espírito Santo nos faz desejar as coisas sobrenaturais, as coisas que são de eternidade, e alinha a nossa vida, direciona a nossa vida em favor desses valores, em direção desses valores. Então, a nossa vida, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, é a vida no Espírito. De uma maneira bastante resumida, a vida no Espírito é a vida de santidade, que é a nossa vocação. A nossa vocação é sermos santos, como Deus é santo. Essa é a nossa vocação, revelada desde o Velho Testamento. E essa vida santa é possível pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Hoje, nesse nosso seminário, nós vamos refletir sobre isso, sobre a vida no Espírito. A vida que se inaugura em nós pela experiência do batismo no Espírito Santo. Nos acompanhe com atenção e você vai ver que vale a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesta sequência do seminário de batismo no Espírito, seminário na TV. E é com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui para juntos refletirmos sobre esta maravilha que é a bondade de Deus, o seu amor e sua misericórdia na nossa vida. Na pregação passada nós refletimos sobre é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Estamos falando sobre essa bendita graça do derramamento do Espírito, que enche o coração dos homens, que transforma o coração de pedra em carne. Essa experiência, que é uma experiência definida, que nós sabemos quando acontece em nossa vida. E falamos agora que é Jesus, que cheio do Espírito Santo, derrama sobre nós. Ele mesmo, no Evangelho de João, diz ser ele o batizador. Venham a mim e bebam, disse o Senhor. Venham a mim e saciem essa sede que existe dentro de você, do amor, essa sede de Deus. E dizendo isso, o próprio João conclui, Jesus está falando do Espírito Santo que haviam de receber os que acreditassem. E no dia de Pentecostes, Jesus derrama o Espírito Santo. E Pedro afirma com a sua pregação ser ele Jesus pleno do Espírito que derrama o Espírito Santo. Essa vida nova que o Espírito Santo inaugura em nós
nós a chamamos de vida no Espírito. E esse é o tema desta colocação. A vida no Espírito. O batismo no Espírito não tem o fim em si mesmo. Não pode ter o fim em si mesmo. Jesus batiza no Espírito Santo, inaugurando um novo tempo. E é isso, Joel diz isso. Nos últimos dias, o Espírito inaugura os últimos tempos, os últimos dias. Portanto, não é uma experiência estática, não é uma experiência que acontece e tem o fim em si mesma, não. Ela deve desembocar ou deve nos levar a viver uma vida agora de plenitude de Deus. Na carta aos Gálatas, um texto, um versículo apenas, muito significativo, muito importante, que traz essa verdade a respeito do batismo no Espírito e da vida nova, da vida no Espírito que é inaugurada com esta experiência. No capítulo 5, no versículo 25 da carta aos Gálatas, a palavra diz assim: se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Como eu dizia, o batismo no Espírito é um começo, uma introdução nesta vida nova, na chamada vida no Espírito. Uma vida que agora não é mais sob o regime da lei, mas uma vida que é vivida agora debaixo da influência do Espírito Santo, vivida no Espírito Santo. Por isso, vida no Espírito. É uma introdução. O batismo no Espírito Santo opera em nós uma mudança, permite-nos experimentar sua presença e ação em nós. Mas é um princípio, é um começo. Não existe nenhuma garantia de que o Espírito permanecerá sempre da mesma maneira. Ou seja, você é batizado no Espírito, eu sou batizado no Espírito, mas isso não significa dizer que estamos prontos. É o começo de uma caminhada, é o começo de uma nova vida. Eu estava escrevendo, estava pensando, rezando. Como um começo de vida, ou como um recomeço de vida, ela supõe um desenvolvimento. Assim é com a criança, assim é com as plantas. Uma planta plantada ou replantada, ela precisa desenvolver, senão não tem sentido. Ela morre em si mesma, ela acaba. Então, a vida nova que é plantada pelo Espírito, ela precisa se desenvolver, precisa crescer. Eu trabalhei muito tempo com agricultura. E a própria Sagrada Escritura é cheia destas referências. Uma planta que é plantada, germina, nasce, se não é cuidada, se não é adubada, se não é tratada, se não tem poda em alguns casos, ela não se desenvolve. Assim é a vida no Espírito. O batismo no Espírito é um começo, é uma introdução, é um recomeço, ou o começo de uma vida nova. E ela supõe um desenvolvimento, supõe um crescimento, supõe progredir. Para os cristãos do começo, batismo no Espírito, antes de ser uma doutrina, era uma experiência. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo estava na vida deles. O Espírito Santo agia com eles, agia por meio deles. Se nós nos recordarmos daquela ocasião em que os cristãos de Jerusalém foram presos, Pedro foi preso e depois é liberto, e eles vão rezar pedindo a Deus coragem para anunciar o Evangelho, nós vamos perceber que o Espírito veio de novo. Então a vida no Espírito é um começo, assinala um começo, mas ela também é uma constante vida na qual o Espírito Santo vem de novo, replena de novo, enche de novo. São Tomás de Aquino diz que nós podemos pedir o Espírito, porque toda vez que nós pedimos o Espírito, ele vem e nos eleva a um grau maior de santidade. Portanto, todas as vezes que nós clamarmos pelo Espírito, ele virá a nós,
mas dentro de um processo inaugurado pelo batismo no Espírito e que se desenvolve agora como a vida no Espírito Santo. Se nós formos para esse texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, na igreja primitiva, o Espírito Santo era alguém que estava com eles, alguém que agia com eles. Se nós tomarmos o capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, lá no versículo 31, já é a conclusão, que começa no versículo 23, que diz assim: logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos, contaram tudo o que havia acontecido, como os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu que criaste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, por meio do Espírito Santo, disseste através do Teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se apresentaram e os príncipes se uniram contra Jesus, o Teu ungido, o Senhor. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilato se uniram contra Jesus. E lá no versículo 31 diz assim: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Portanto, essa vida no Espírito, que é um começo com o batismo no Espírito Santo, ela é permeada de novo, de novas replenações do Espírito Santo. Portanto, ela não se encerra, não é uma experiência que se encerra em si. Se nós olharmos outras situações dos apóstolos, Filipe, quando é levado pelo Espírito até o etíope, São Paulo, guiado pelo Espírito, empurrado, impelido pelo Espírito, ali no capítulo 16, versículos 6 e 7 dos Atos, nós vamos ver que o Espírito Santo era alguém com eles, era uma presença real na vida deles, era uma vida que agora se desenvolvia na presença do Espírito e com a ação do Espírito Santo. A vida no Espírito é caminho de experiência com a presença do Espírito. É um novo caminhar, é uma nova maneira, é um novo caminho, agora com o Espírito Santo. E é a esta vida que cada um de nós, eu e você, somos chamados a viver. Uma vez batizados no Espírito Santo, somos introduzidos nesta nova vida. Uma vida que supõe a presença do Espírito. Uma vida que supõe um desenvolvimento no relacionamento com o Espírito, na proximidade com o Espírito Santo. Quanto mais nós nos aproximarmos do Espírito, quanto mais nos relacionarmos com o Espírito, mais cheios dele nós seremos. Quanto mais próximos do Espírito nós estivermos, mais nós receberemos do que é dele. É uma comparação muito pobre, mas me recordo quando havia me casado e morava com o meu sogro. Meu sogro tirava leite, tinha um curral, tirava leite, e me recordo que toda manhã, eu me levantando para o serviço, eu percebia que o meu sogro estava chegando dentro de casa, não pelo barulho, mas pelo cheiro do leite, pelo cheiro que ele trazia do mangueiro. É claro que é pobre a comparação, mas porque ele se esbarrava no leite, se esbarrava na vaca, ficava cheirando leite e vaca. Quanto mais nós nos esbarrarmos no Espírito, quanto mais nós nos deixarmos guiar pelo Espírito, mais espirituais nós seremos. Mais cheios do Espírito nós seremos. O Espírito Santo vivia com eles, agia por meio deles. Mas a maioria dos cristãos, hoje, não vive a vida no Espírito. Até são bons cristãos, conhecem a doutrina, vão à missa, vivem bem, mas não vivem a vida no Espírito. Ainda são envolvidos por essa realidade que no fim das contas parece terminar com a morte. Não vivem essa plenitude
do gozo da presença do Espírito Santo em suas almas, não experimentam esta presença. Uma realidade que deveria ser para nós todos. Experimentar a presença do Espírito. Viver a vida no Espírito. Essa vida conduzida pelo Espírito. Essa vida planificada pelo Espírito. Essa vida de constante presença, auxílio, ensino, motivação, direcionamentos que o Espírito Santo vai nos dando. Eu me recordo que eu trabalho com construção e houve um dia que eu estava só e estava fazendo uma hidráulica muito complicada, muito difícil. E eu confesso, irmãos, que eu não sabia fazer. Eu não tinha competência, eu não tinha condição de fazer aquilo porque era uma situação muito complicada. E eu tranquei o portão da rua, sentei num cômodozinho que tinha no fundo do serviço, rezei ao Espírito Santo, pedi a Ele que me iluminasse, pedi a Ele que me auxiliasse, pedi a Ele que me desse a competência que eu não tinha para fazer aquele serviço que me era exigido. Fiquei ali uns 15 minutos, rezei, agradeci ao Espírito, me levantei, fui lá, abri o portão da rua, porque eu havia fechado para não ser incomodado, não por vergonha. Abri de novo o portão da rua e voltei para o serviço. E em 15 minutos, não mais do que isso, o tempo exato que eu tinha ficado em oração, eu havia resolvido aquela questão hidráulica que era muito complicada a meu ver. Portanto, o Espírito Santo é alguém que está conosco. E a vida no Espírito é essa vida, de uma maneira até, vamos chamar de natural, uma vez tendo sido batizado no Espírito Santo, embora seja uma sobrevida, uma vida sobrenatural, se torna natural ter o Espírito caminhando conosco, ensinando, inspirando, falando. Eu coloquei aqui alguns sinais próprios da vida no Espírito. Além desses, dessa proximidade, dessa certeza de que está conosco o Espírito. Um primeiro sinal que eu coloquei da vida no Espírito é um novo conhecimento de Cristo e de seu amor. Aquele que vive a vida no Espírito, aquele que foi inserido nessa vida pelo batismo no Espírito, tem um novo conhecimento de Cristo. Deixa de ser o Cristo histórico pura e simplesmente e passa a ser o Cristo de minha vida. Aquele que eu quero seguir e amar. Aquele que é mais do que um personagem, é uma verdade. O repleto do Espírito, aquele que vive a vida no Espírito, está cheio do amor. É capaz de amar inclusive os inimigos. É capaz de perdoar a mais terrível das ofensas. Porque ele agora está cheio do Espírito Santo. Se você não consegue perdoar, talvez esteja faltando o Espírito Santo. Esteja faltando viver no Espírito. Um segundo sinal que eu coloquei aqui, um novo poder e alegria no apostolado. Você passa a querer servir o Senhor, a querer levar outras pessoas a conhecer o Senhor, a levar outras pessoas a viver essa mesma vida no Espírito, a ser batizadas no Espírito Santo. Na casa de minha avó tinha um calendário sempre pendurado na parede, antigo, não se referia ao ano corrente, mas estava escrito lá: a Jesus Cristo é impossível conhecê-lo e não amá-lo, e amando não servi-lo. Uma vez que fazemos a experiência de Deus, que somos batizados no Espírito, que somos convencidos de Jesus, nós nos lançamos com muita alegria no apostolado, no testemunho de Jesus Cristo, para que o mundo creia. Um outro sinal da vida no Espírito é a libertação dos medos e ressentimentos. Aquele que foi batizado no Espírito, que está vivendo agora a vida no Espírito,
ele consegue lidar com os medos, ele é curado dos medos, ele é curado das mágoas, dos ressentimentos. Situações estas, tanto medo quanto ressentimentos, que faz com que tantas pessoas não vivam, vegetem, amarguradas em suas próprias vidas, amarguradas em seus ressentimentos, aniquiladas em seus medos. A vida no Espírito nos coloca para cima, nos coloca felizes, nos coloca capazes de vencer nossas limitações, de perdoar até mesmo os nossos inimigos. A vida no Espírito implanta em nós um outro elemento, uma outra graça, uma nova visão de nós mesmos, nossos erros e nossas fraquezas. Aquele que vive no Espírito não é um pronto, mas é alguém que se deixa aprontar. Ele vê, ele sabe seus erros, ele percebe suas fragilidades. E ao percebê-las, vai permitindo que o Espírito Santo as trabalhe, e no fim das contas, o Espírito Santo acaba que nos cura, acaba que nos tira dos erros, acaba que nos robustece em nossas fraquezas. E por fim, a alegria que o Espírito, por sua presença, nos faz ter nessa vida nele, é de que nós podemos ser melhores. Eu não sou ainda pronto, você ainda não está pronto. Mas essa vida no Espírito vai nos aprontando, vai nos fazendo deixar de lado as coisas que não são boas, vai nos tornando melhores. A finalidade da ação do Espírito Santo em nós é formar a vida de Cristo em nós. É formar a vida de Cristo em nós. Dar vitalidade ao homem interior. Fazer-nos crescer até a plenitude do conhecimento do Filho de Deus. A vida no Espírito supõe esse caminho. Ela é esse caminho. A vida no Espírito é viver sobre o senhorio de Jesus. A vida no Espírito é saber que não existe um outro Senhor. É ter Jesus como centro de nossa vida. Essa é a vida no Espírito. A vida no Espírito é uma vida de santidade. Não uma santidade inalcançável, inatingível, não. Essa santidade, no fundo e na verdade, ela não existe. Existe sim a santidade possível, alcançável por nós. Essa que o Papa diz aos jovens de tênis e calça jeans. Essa santidade de um pai de família que cuida bem de seus filhos e sua casa, na honestidade de seu serviço. Portanto, a vida no Espírito implica em santidade. A vida no Espírito nos coloca na missão. Não dá para conhecer essa verdade e segurá-la para nós. É impossível. Nós precisamos, uma vez na vida no Espírito, somos impelidos a falar de Deus. E por fim, um outro elemento da vida no Espírito, vamos voltar nesse tema, mas é tão importante. A vida no Espírito, ela nos leva a viver em comunidade. A vida no Espírito nos leva a viver próximos daqueles que também estão vivendo a vida no Espírito. Portanto, é possível viver essa vida que Deus sonhou para nós. Uma vida de santidade, uma vida de missão, uma vida em comunidade. Essa é a vida no Espírito. Ter a coragem de, uma vez batizado no Espírito, uma vez feito a experiência de Deus, se lançar, como falamos lá na primeira pregação. Se lançar nesse mar que é Deus e permitir que Ele mesmo guie a nossa vida. No começo da renovação tinha uma música e ela de fato é uma grande verdade.
uma vez conhecendo Deus, uma vez tendo sido batizados no Espírito Santo, é como que entrando num barco, e o barco adentrando as águas, e aquele que estava no barco chegou à conclusão: não dá mais para voltar. Portanto, nós somos convidados, diante dessa verdade da promessa, do derramamento do Espírito, do batismo no Espírito, que inaugura um novo tempo, a viver essa vida. Não de maneira passiva, mas viver essa vida empurrados, impelidos pelo Espírito Santo, debaixo do senhorio de Jesus, na santidade, na missão e na comunidade. Venha viver a vida no Espírito. Aceite esse batismo no Espírito, porque Ele te oferece essa vida nova. Bendito seja. Abençoa, Senhor, cada um e cada uma, derramando sua graça, sua misericórdia e seu amor. Uma vez batizados no Espírito, Senhor, que nós, recebendo dele essa nova vida, a vivamos em plenitude, na santidade, na missão, debaixo do teu senhorio, na comunidade. Assim seja. Amém. Como você viu, o batismo no Espírito Santo inaugura a vida no Espírito. Eu estava esses dias refletindo sobre isso, sobre uma passagem da Samaritana, quando Jesus Cristo se encontra com ela no poço de Jacó, e há uma observação no Evangelho falando que era meio-dia. E um comentador do Evangelho, sobretudo desse texto, por que meio-dia? Porque ao meio-dia houve um encontro da Samaritana com Jesus Cristo e ela passa a viver o outro dia, o resto do dia, a partir da perspectiva desse encontro. Aquilo que veio antes do meio-dia é a sua vida passada. Aquilo que aconteceu depois do meio-dia é a sua vida nova. É assim também o batismo no Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo, vivíamos uma vida, um tipo de vida, uma maneira de viver. Somos batizados no Espírito Santo, encontramos-nos com Jesus Cristo verdadeiramente. O Espírito habita em nós, faz pulsar uma nova vida e nós vamos viver então a outra metade, o restante de nossa vida, numa outra perspectiva, na perspectiva da experiência do amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como diz São Paulo na sua carta aos Romanos. A vida no Espírito é a vida nessa perspectiva, na perspectiva do amor de Deus. Do amor de Deus que nos foi dado, do amor de Deus que planifica a nossa vida, do amor de Deus que dá sentido ao nosso viver. A vida no Espírito é a vida de santidade. Não uma santidade que nos aliena do mundo, mas uma santidade que nos insere no mundo. Uma santidade que nos faz nos responsabilizar por esse mundo, em transformar esse mundo à luz do Evangelho. A vida no Espírito é a vida santa, uma vida ativa, uma vida testemunhal, uma vida que busca sinceramente realizar nesse tempo a vontade de Deus. O Papa tem insistido muito nisso, que esse tempo é um tempo de transformação. Não só a nossa transformação pela conversão, pelo encontro com Jesus Cristo, mas a conversão de toda a sociedade que nos rodeia. A vida no Espírito é uma vida empenhada em nossa santificação e a santificação do mundo. Empenhada em viver o Evangelho e proclamar o Evangelho. A vida no Espírito é a vida nova, é a vida bem-aventurada, a vida feliz. Como você vê, Deus tem muitas coisas para nós. E vai continuar trabalhando em nossa vida na medida que nós formos disponíveis à sua graça. Vida no Espírito, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Fique conosco, ainda tem algumas coisas a refletirmos e aprendermos dessa promessa, o Espírito Santo em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.